Projeto de Vida 2022, o ano de prosseguir. Jamais esqueceremos os anos que se passaram. Experimentamos perdas e provações como nunca antes. Fomos privados de liberdade. Experimentamos a dureza do distanciamento social. Vimos uma epidemia em massa. Os dilemas ideológicos tomaram a pauta existencialista. A tentativa do inimigo de destruir a família, a igreja e os valores cristãos estão sentidas à flor da pele. Nenhum de nós imaginava o que estamos passando. Os líderes mundiais continuam sem saber o que fazer. O que acontecerá nos próximos anos? Para onde caminha a humanidade? Porém, apesar de tudo isso, servimos ao Deus verdadeiro e a verdade é, todos temos que prosseguir. Mas como prosseguir? Com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. É colocar o relacionamento com o Senhor como prioridade de vida. Conhecer para obedecer. Deus quer se relacionar conosco. Ele nos ama. Ele se importa com você. Em toda a Bíblia, vemos Deus nos buscando. Com Adão e Eva foi assim. Com Abraão e Sara. Com Isaac, também com Jacó. Com José, vendido escravo, preso, humilhado. Com Davi, desprezado. Não há um grande personagem na Bíblia e na história que não teve que prosseguir apesar das grandes dificuldades. E todos que prosseguiram de alguma forma, venceram. Na palavra de Deus, o altar é a marca da aliança com Deus. Não existe progresso sem altar. E o altar não tem por que existir se não houver sacrifício. A presença do altar é a maior característica na vida desses homens. Eles prosseguiram porque não se esqueceram de Deus. Deus nos chama a prosseguir. É tempo de avançar com Deus. Apesar do pecado, da desobediência, da queda, de nossas falhas, Deus não desistiu de nós. Ele fez da cruz um altar. De seu Filho, o Senhor Jesus, o sacrifício. Prossiga. Deus não parou. Ele tem uma nova história para você. Venha colocar sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua fidelidade, seus bens, sua família no altar de Deus. Não pare de sonhar. Creia. Deus se revelará através do seu povo que lhe ama e lhe obedece. 2022, o ano de prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3. Vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Senhor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ele está neste lugar, amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais este culto, por estar na tua casa, adorar o teu santo nome, por estar com esses irmãos. Que a tua palavra, Pai, o teu poder, ó Pai, possa se manifestar sobre as nossas vidas. Que sejamos tocados pelo teu mover e pela tua unção, que não saímos da forma que nós entramos, mas que o seu poder, ó Pai, possa alcançar as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que a palavra que for ministrada, ela possa trazer transformação, reflexão, Deus. Que o louvor possa ser como um perfume doce perante ti. Nós entregamos tudo o que for feito nas tuas mãos. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Estende a mão para o irmão, abençoe a vida dele. Diga para ele, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero cantar com vocês uma canção que eu mandei no grupo. E vamos aprender e cantar junto, amém? A letra vai passar no telão e cante conosco. As palmas assim. Aleluia! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, consola no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Cante! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, consola no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Deus. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, consola no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Te adoramos, Senhor. Você que pode, eleve suas mãos e aplauda o Senhor. Aleluia! Te adoramos, Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Nós Te exaltamos. Vamos cantar mais uma vez o coro. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que invoca. Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso defensor, consola no Senhor e cobre-nos com tuas. Vamos mais uma vez. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, consola no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Aplauda ao Senhor, que nos cobre com as asas, que é o nosso defensor. Obrigado, Deus. Santo é o Teu nome. De qualquer forma, Ele nos ama.
mãos. Sinta teu nome, Deus. Ele nos ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Obrigado, Deus. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele me ama, Ele te amou. Vamos cantar mais uma vez. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mesmo fraco e caído, Ele não deixa de te amar. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto que entregou seu filho. Pra quê? Pra morrer em meu lugar, pra morrer no nosso lugar, porque Ele nos ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos para nós. Glória a Deus. Meus queridos, paz seja convosco. Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas e as ofertas missionárias. Aí na sua tela você tem o nosso número da conta bancária, você também tem o nosso número do Pix.
Caso você se sinta à vontade, você pode fazer um depósito bancário, uma transferência e também uma transferência via Pix, mantendo a sua fidelidade com o Senhor, o nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que tem se dedicado a obedecer ao Senhor, que você que tem se dedicado em se manter fiel na presença do Senhor. Você sabe, porque é uma promessa divina, que o próprio Deus disse que era para ser provado nisso, quando nós devolvêssemos a Ele o dízimo e a oferta. E você sabe o quanto Deus é fiel. Não é necessário dizer palavras aqui para te trazer um convencimento a respeito da fidelidade de Deus. Porque cada pessoa que toma esta atitude no seu coração e resolve obedecer ao Senhor, é o próprio Deus que se revela a esta pessoa. É o próprio Deus que se revela a você. Portanto, você que não tem tido a experiência, ou tem tido essa experiência de fidelidade na presença de Deus, você precisa ter essa experiência pessoal. Isso é algo entre você e Deus. A nossa fidelidade, ela é algo muito íntimo, pertence a nós e ao Senhor. Deus quer se revelar a nós. Deus quer mudar a nossa vida de prosperidade. Deus quer mudar a nossa vida financeira. Deus quer cuidar de nós enquanto nós estamos aqui nessa terra. Mas isso depende de uma resposta nossa. Nós precisamos responder à fidelidade de Deus também com fidelidade. Por isso, você que tem essa experiência com Deus, não perca por nada. E você que ainda não tem experimentado isso do Senhor, faça essa experiência com Ele. Nós estamos num período de reflexão, de projeto de vida, de final de ano, de projetos para o ano que vem. Já comece agora. Coloque-se no altar de Deus e faça um voto com Deus, de ser dizimista, de ser ofertante fiel, mas de verdade, não de qualquer jeito, de verdade mesmo. O que vier à sua mão, separe os 10% do dízimo, separe uma oferta igual ao dízimo e faça esse voto com Deus, ainda nesse mês de dezembro, de se manter fiel, de devolver aquilo que lhe pertence, e de janeiro em diante, durante todo o ano de 2022 que está diante de nós, faça esse voto de ser fiel ao Senhor em o nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora os dízimos, as ofertas missionárias que os seus filhos trazem e devolvem na sua casa. Ah, meu Deus, esses dízimos e ofertas que são transferidos via Pix ou são feitos através de um depósito, uma transferência bancária. Eu peço que o Senhor abençoe as mãos de cada trabalhador, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada rapaz, moça, adolescente, que tem sido fiel ao Senhor, que tem obedecido a sua santa palavra. Eu sei, meu Deus, que eles por si só têm provado a fidelidade, a bondade e a prosperidade que vem do Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor faça com que eles sejam colocados numa posição aonde quem olhar para eles veja a diferença entre quem serve a Deus e entre quem não serve a Deus. E que isso seja para a glória do seu nome, para testemunho e sim, para impactar vidas no poder do nome de Jesus. Cuida, meu Deus, dos seus filhos, cuida da sua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ainda falando de dízimos, de ofertas, ainda falando de oferta de sacrifício, antes de eu pregar, quero lembrar a você, nós estamos hoje no último domingo do ano de 2021, no último domingo. Quarta-feira próxima, nós estaremos na última quarta-feira do ano de 2021, também aqui na presença de Deus, no culto também sendo transmitido, mas também presencial, às 20 horas. E na sexta-feira próxima, nós teremos os cultos da virada, os cultos da passagem de ano. E é o culto onde você deve trazer a sua oferta de sacrifício. Você que fez esse compromisso com Deus, e esse compromisso é para toda a igreja, se você está me ouvindo e ainda não fez, faça agora esse voto no seu coração. Você vai trazer a sua melhor oferta na presença de Deus. Nós temos 3 livros, onde nós estamos orando ali pelas pessoas que colocaram os seus nomes. Nós temos esses 3 livros representando a oferta de ouro, a oferta de prata e a oferta de bronze. A oferta de bronze,
E esta oferta de sacrifício é uma oferta que parte de R$120, como se fosse uma semeadura de R$10 por cada mês do ano de 2022. Lembrando que isto você que tem que avaliar. Esta oferta é o melhor que você pode fazer? Ou isto para você, uma oferta de R$120 até 200 e poucos reais, não significa tanto para você? Não é algo que cause um infortúnio na sua questão financeira, porque se não é, você deve então fazer uma oferta, quem sabe de prata, que parte de R$222, representando o ano de 2022. É você quem vai fazer esta avaliação, que seja a sua melhor oferta. Mas quem sabe, uma oferta entre R$222 e 300 e poucos reais não seja uma oferta que cause um infortúnio, um desconforto financeiro para você, que deixe você pensando e dizendo assim: puxa, esta foi uma oferta que significa algo para mim. E então, se não for isso, você precisa partir para a oferta de ouro, que é uma oferta de R$365, simbolizando como se fosse R$1 para cada dia do ano de 2022. E daí, você tem que avaliar o seu coração. Graças a Deus, para muitos membros desta igreja, R$365 não é uma oferta de sacrifício. É algo que você gasta com algumas coisas que você faz, não que não sejam importantes, mas algumas coisas que você faz durante a sua vida ou durante o seu mês. Às vezes equivale ao pagamento de uma conta de luz, às vezes equivale ao pagamento de uma conta de água, ou às vezes equivale ao pagamento de uma conta de telefone, né? Então é algo que você não pode chamar de uma oferta de sacrifício, porque é algo que corriqueiramente você está gastando um valor desse para um bem natural. Não estou dizendo que não seja importante, mas para um bem natural, a oferta de sacrifício tem que ser algo que representa importância para você, porque nós estamos conhecendo o Senhor, provando o Senhor e reconhecendo o quanto Ele é bom. E ademais eu quero fazer uma lembrança importante. Em dezembro, nós fazemos a comemoração do aniversário do Senhor Jesus. E sabe uma coisa importante que a gente deveria refletir? Dezembro é um mês de finanças. Dezembro é um mês onde o Deus Mamom é exaltado. É todo mundo comprando presentes e muita gente às vezes até se endividando para poder, de certa forma, reconhecer o valor de uma outra pessoa, de um familiar, de alguém que ama, de alguém que quer bem. Então é um mês onde é promovido muito comércio. E neste mês onde isso acontece, nós precisamos dizer que o aniversariante não é mamon. O aniversariante não é o dinheiro. O aniversariante que está sendo comemorado é o Senhor Jesus. Então, partindo dessa perspectiva, nós devemos colocar no altar aquilo que engrandece a glória do nosso Deus. Mamon não é o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso Deus. Por isso, nós fazemos a oferta de sacrifício, porque nós reconhecemos que quem sustenta a nossa vida não é o dinheiro, não é o poder financeiro, não é o poder econômico, mas é o poder de Deus. É nele que nós confiamos. E aí você pode confiar mesmo, porque Deus ele é fiel. Trazendo a oferta, você também vai trazer a carta para Deus. Você vai escrever, e essa carta vai ser depositada em um local que nós fizemos aqui, local que nós colocamos aqui, representando o altar, ou a bacia onde os sacerdotes lavavam, a bacia de bronze. Nós vamos depositar dentro deste local as cartas para Deus. O projeto de vida que você já recebeu, esse fica com você. Você vai escrever o projeto e esse fica com você. Ele é um tamanho que cabe dentro da maioria das Bíblias. Quando alguém não tem uma mini Bíblia, né? Ele cabe dentro do tamanho, dentro das Bíblias, a maioria delas. E você deve trazer com você o ano inteiro, para você não se esquecer daquilo que você projetou aqui neste projeto, em nome de Jesus. Com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. No culto de passagem de ano, nós vamos ter, nos cultos da virada, nós vamos ter 3 cultos. O primeiro deles vai começar às 19 horas e vai terminar às 20h30. O segundo começa às 20h45 e termina às 22h15. E o terceiro às 22h30 e termina às 0h. Para participar desses cultos, é necessário entrar no nosso aplicativo que nós colocamos nos grupos da igreja e marcar em qual dos cultos você estará presente. Se você não fez isso ainda e tentar entrar no aplicativo e selecionar um desses cultos e não conseguir, isso significa que esse culto já está cheio. Você precisa partir então para um outro horário, né? E encontrando espaço, você vai preencher ali. Com isso, nós teremos
mantidas as regras sanitárias, que ainda continuam em espaços fechados, ainda continua o distanciamento social, ainda continua o uso de máscaras, e nós continuamos aqui na igreja, muitos lugares não estão fazendo isso, mas nós continuamos fazendo medição de temperatura e aplicando também o álcool na mão das pessoas que estão participando conosco. Lembrando que, se você estiver com sintomas gripais, não venha presencialmente, para que você não coloque em risco a saúde de outras pessoas. Você pode acompanhar da sua casa, não tem nenhum problema. Você pode fazer a sua oferta, você pode fazer a sua oferta de sacrifício via transferência bancária, tudo certinho, desta forma e desta maneira. Vamos manter esses princípios de forma correta, com responsabilidade, porque é a forma que nós precisamos andar e caminhar diante do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. O título desta mensagem de hoje, do último domingo do ano de 2021, é: não deixe nada roubar a sua aliança com Deus no altar. Não deixe nada roubar a sua aliança com Deus, a sua aliança no altar. E hoje é o dia de nós também fazermos uma unção especial. Você que esteve presencialmente conosco aqui, nos cultos presenciais, você percebeu esta unção, onde nós ungimos as suas mãos, e você com as suas mãos ungiu os seus pés. Então hoje a unção é sobre os pés. Já para nós abrirmos o ano de 2022, prosseguindo, comprometidos com o Senhor. Ou seja, nós não vamos ter um caminhar vacilante. Nós não vamos cochear, estar divididos entre dois senhores. Mas nós queremos andar com Deus em nome de Jesus. E o personagem que nós vamos trabalhar hoje, a temática desta mensagem é Josué. O seu nome significa Deus é a salvação, e é o mesmo nome hebraico para Jesus, ok? Então o texto, Josué capítulo 4, versos 20 ao verso 22, diz assim: e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Querido Pai Celestial, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você também para prestar atenção, porque hoje é também o último domingo, como eu disse, do mês de dezembro. E em todos os últimos domingos dos meses, nós temos feito a ceia do fortalecimento. Então eu te convido a deixar separado aí na sua casa, você que por algum motivo não pôde estar aqui presencialmente, o pão e a água, para que ao final desta mensagem nós possamos celebrar juntos, comer juntos e beber juntos da ceia do fortalecimento. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler é um texto célebre e um texto milagroso. E Deus apontou para Josué uma marca na sua vida e também na vida daquele povo que ouvira, note bem, que ouvira falar a respeito dos milagres e das ações sobrenaturais de Deus. Nós sabemos que a maioria das pessoas que saíram no Egito, as que tinham consciência, as que saíram do Egito e que prevaricaram contra Deus, querendo matar a Josué e a Calebe, depois que eles dois, Josué e Calebe, deram um testemunho positivo e incentivaram o povo, em detrimento do testemunho negativo de outros 10 príncipes, que foram investigar, vistoriar a terra prometida, junto com Josué e Calebe, os 12 espias, foram espionar a terra. E 10 trouxeram testemunho, os 12 na verdade, que a terra era maravilhosa, que a terra jorrava, manava leite e mel, que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva,
Mas 10 dos príncipes disseram que havia gigantes na terra e que essa terra não poderia ser tomada, e que eles se sentiam, e todo o povo de Israel, segundo o relato deles, eram pequeninos, eles não poderiam sobrepujar, vencer aqueles gigantes, aquela terra, aqueles exércitos que tinham gigantes. Josué e Caleb tiveram um testemunho contrário e disseram que Deus estava com a nação de Israel e que Deus iria entregar aquela terra nas suas mãos, iria entregar aqueles gigantes nas suas mãos. Mas o povo temeu o relato dos 10, se revoltou contra Josué e Caleb, a ponto de querer, inclusive, matá-los. Deus se irou contra aquele povo, por não terem fé para entrar na terra prometida, e disse que iria matar aquele povo. Moisés não aceitou que isso acontecesse, e então Deus disse que aquele povo, o mesmo povo que Deus queria matar pelo fato de ter feito, logo quando saíram do Egito, um bezerro de ouro para o adorar, um bezerro de ouro para o servir, enquanto Moisés estava lá na montanha para receber as pedras com a lei de Deus escrita. Esse povo tinha um coração muito duro, esse povo tinha um coração afastado do Senhor. Deus havia derramado 10 pragas sobre o Egito, para poder mostrar que Ele é Deus, inclusive para converter o coração daquele povo, vendo aqueles sinais, aqueles milagres e aquelas maravilhas. Nenhum mal que aconteceu sobre o Egito aconteceu sobre eles, mas mesmo assim, o coração deste povo, quando nós lemos na Bíblia que o coração de Faraó era duro, nós vamos ver que tão duro quanto era o coração do povo de Israel, porque foi muito mais fácil tirá-los do Egito do que tirar o Egito de dentro deles. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa refletir nisso. Na verdade, o Egito não foi tirado de dentro deles. Por quê? Porque eles tiveram que morrer no deserto. Deus disse que em 40 anos, aquela geração que saiu do Egito iria morrer. Agora veja, pessoas nasceram durante esses 40 anos. E esses que nasceram, e aqueles que não tinham uma consciência pecadora, porque as crianças que saíram do Egito naquele tempo, obviamente elas cresceram ali no deserto, e elas estão com Josué agora. Elas não foram punidas pelos pecados dos seus pais que prevaricaram e não quiseram entrar na terra, não é? Então essas crianças que agora são adultos, elas viram o Mar Vermelho se abrir, elas viram, mas o povo em si que morreu lá no deserto, este povo viu o Mar Vermelho se abrir, mas quem nasceu no deserto não viu o Mar Vermelho se abrir. Eles ouviram contar desta história, eles ouviram contar sobre as pragas que caíram sobre a terra do Egito. São 40 anos de história, mas eles não viram nenhuma dessas pragas caindo. Este povo que nasceu no deserto, eles experimentaram algumas coisas sobrenaturais. Por exemplo, eles viam a coluna de fogo durante a noite os protegendo contra o frio, desde pequeno, desde que nasceram. Isso para eles era inclusive uma coisa comum. É como quando uma criança nasce hoje e ela é exposta à luz do dia, ela vê o sol, ela vê a lua, ela cresce com o sol e com a lua. Isso não é algo nem sobrenatural para ela. Para aquele povo, aquelas crianças, imaginem, que cresceram no deserto, era algo comum para eles, verem uma coluna de fogo durante a noite, os aquecendo, os livrando do frio do deserto, e ver também uma nuvem os cobrindo durante o dia. Isso era algo comum. Pense comigo, porque eles cresceram, recém-nascidos, bebês, mamando ali no peito, foram crescendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vendo tudo isso acontecer. Isso para eles, de certa forma, era comum. Mas esses que cresceram ali no deserto, viram também milagres acontecendo, provisão de água, obviamente. Eles perceberam que as suas roupas não se gastavam, mas para eles era algo comum. Para o povo que nasceu no deserto, era algo comum. Eles não experimentaram o Egito. Eles não tinham um outro padrão de vida, uma outra perspectiva de vida. Eles viviam uma vida onde experimentavam milagres de Deus, e para eles isso era comum. Mas eles nunca tinham visto um mar. Eles nunca tinham visto um rio, águas se dividirem, águas se abrirem. Isso eles nunca viram. Agora está acontecendo um milagre. Antes deles entrarem, antes deles avançarem contra as muralhas de Jericó, os fortes muros de Jericó, que eram tão espessos que dava para passar um carro por cima, uma cidade fortificada, Deus
fez com que eles atravessassem o Rio Jordão em seco. Deus abriu o Rio Jordão diante daquele grande número de pessoas, 3 milhões de pessoas aproximadamente. E eles passaram em seco por ali. E do fundo do leito daquele rio foram tiradas 12 pedras. E dessas pedras foi feito um memorial, um altar. E foi dito que quando os filhos daqueles israelitas perguntassem para eles, ou seja, aqueles que iriam nascer lá na terra prometida, quando os seus filhos perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles deveriam dar o testemunho, dizendo que aquelas pedras significam que Israel passou em seco pelo Rio Jordão. Uma promessa de Deus, um milagre de Deus. E aquele povo agora estava indo em direção de uma terra que foi falada com eles lá no Egito. Aqueles que viveram no Egito, como eu disse, morreram. Mas durante o período do deserto contaram e recontaram essa história. E agora eles estão a ponto de entrar numa terra que foi falado como promessa para eles. Este povo que está ali agora é o resultado de um povo que saiu do Egito, de gerações que estavam ali, 430 anos escravizadas. E agora, nesse momento, eles vão ser repatriados, porque essa terra em que estão entrando agora, parece que eles estão tomando a terra, que eles estão invadindo e etc e tal, mas esta terra foi dada a Abraão, Isaque, Jacó, José. E como eles no tempo da grande fome foram parar no Egito e por lá ficaram e depois foram escravizados, eles não voltaram à sua terra, e a sua terra foi ocupada por povos inimigos. Por isso que Deus disse, queria dar a terra para eles. Essa terra já lhes pertencia, já era deles. Por isso era uma batalha de Deus. Deus estava devolvendo o seu povo à sua terra. Deus estava devolvendo o seu povo a promessa que fizera a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti farei uma grande nação. Então, Deus disse que iria fazer uma nação em Abraão. Foi uma promessa. E agora essa promessa estava interrompida pelo período lá do Egito. E eles estavam sendo repatriados, devolvidos à sua origem, numa terra que eles só ouviam falar, mas que Deus disse: mana, leite e mel. Por quê, meu irmão? Preste atenção. Porque Deus tem reservado para o seu povo o melhor. Deus não tem o pior. Deus é um Pai abundante, rico, dono de absolutamente tudo. Ele é o Criador. Na verdade, Ele é o único Deus. Nenhum outro Deus existe ou subsiste diante dEle. E Ele só tem o melhor para os seus. Quando a gente parte para isso, veja bem, você quer o melhor. E a pergunta é: por que é que você quer o melhor? O que é que impulsiona o ser humano a querer o melhor? Um ser humano que não quer o melhor para si, para sua casa, para sua família, está doente. Como também, veja bem, é preciso compreender, um ser humano que quer o melhor para si e para sua família, mas quer isso de forma egoísta, também está doente. Também está doente. Não está bem. Então nós precisamos perceber que querer o melhor é algo implícito, está dentro de nós. Por que é que está dentro de nós? Por causa da nossa essência. Por causa da nossa origem. Então nós queremos o melhor, e isso não é pecado, nós saímos de Deus. No Éden, Deus deu ao homem o melhor. Na Jerusalém celestial, a promessa é que nós vamos viver nessa cidade que é o melhor. Essa cidade inclusive asfaltada com ouro. E na terra Deus deu Canaã para o seu povo, o melhor. O que significa isso? Significa que mesmo estando aqui, neste mundo caído pelo pecado, Deus tem o melhor reservado para os seus filhos. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se você continuar o texto, ele vai dizer assim, mas se não quiserdes, se fores rebeldes, sereis traspassados ao fio da espada. Ou seja, Deus está dizendo: se você não quiser o melhor, se você não quiser me ouvir, o pior eu não tenho para poder te dar. E se você não quiser o meu melhor, que redunda de me ouvir
de me obedecer, você vai ser passado, traspassado, morto pelo fio da espada. Foi o que Deus disse para o seu povo. Ou seja, Deus está dizendo que Ele tem o melhor para nós, Ele não tem o pior, e que nós devemos obedecê-lo. E Ele está dizendo que a desobediência a Ele é uma loucura, é uma tolice, porque nos traz morte. Mas é claro, é óbvio, Ele é o dono da vida. Então, se nós não andarmos com Deus, nós não iremos andar em caminhos de vida, mas iremos percorrer caminhos que nos levam à morte. Quando nós pensamos nisso, na semana passada, no domingo passado, eu falei com vocês a respeito de ter duas opiniões. O povo de Deus no tempo do profeta Elias, e eu ressalvo, estamos falando sobre Josué, mas eu quero fazer essa ressalva, no tempo do profeta Elias, onde nós nos baseamos para fazer a ceia do fortalecimento, eles tinham duas opiniões, eles estavam cocheando entre dois senhores. No tempo de Josué, no tempo de Moisés, no tempo em que o povo estava no Egito, eles também estavam cocheando entre duas ideias, porque haviam vários deuses sendo nomeados no Egito. Você não pense que Deus teve que enviar aquelas pragas simplesmente por uma sensação de dizer assim, olha como eu sou Deus, como eu sou poderoso, olha como eu vou fazer todo mundo sofrer. Não, era para derrubar cada um dos deuses do Egito, cada um deles. Mostrar que eles não eram deuses, mostrar que esses deuses, eles não tinham poder. Lembre-se de que Deus fala conosco, é uma tática de Deus. Ele fala conosco através do entendível. Ele fala conosco através das circunstâncias do momento. Então Deus, para falar com o seu povo, Ele parte das circunstâncias do momento, do previsível, para o imprevisível. Ele parte do natural para o sobrenatural. É a forma didática de Deus falar conosco. Observe que quando o faraó no tempo de José teve um sonho, ele sonhou com uma vaca, vacas magras comendo vacas gordas. Por quê? Porque a vaca era adorada como um deus no Egito. Então a gente precisa parar para poder pensar nisso. Ela era venerada como um deus no Egito, Hathor, e como um deus de prosperidade. Então Deus falou a partir de algo que eles conheciam, para lhes revelar algo que eles precisavam conhecer. Então Deus estava mostrando para eles o que iria acontecer, e mostrando que Ele, Deus, estava se revelando. Então no tempo desse faraó de José, Deus se revelou, e o faraó escutou o que José falou por causa de Deus, porque José nunca trouxe para si o benemérito, a benfeitoria, ou o poder de trazer revelação dos sonhos, mas ele disse que era Deus quem fazia isso. E o faraó, de certa forma, reconhece isso, e o Egito vai bem. Mas quando o próximo faraó entra e diz que ele não conhecia José, e este faraó começa então a oprimir o povo de Deus, este não conhecia José é um outro ponto que eu quero abrir um parênteses aqui, importante, porque qualquer pessoa que pensa, ela pode dizer assim, mas como é que alguém não poderia conhecer José? Como é que alguém não poderia conhecer José? Se alguém perguntasse, por que é que esse povo está aqui? Por que é que este povo hebreu está aqui na terra? A história seria contada, porque José trouxe a sua família para cá, e mais não sei o que. Então, essa questão de faraó não conhecer José, o que isso significa? Irmãos, isso significa que este faraó não tinha intimidade com José, que este faraó não tinha compromisso com José, que este faraó não tinha apreço ao Deus poderoso da vida de José. E quando ele desprezou José, ele desprezou também o Deus de José. E ele evocou os deuses do Egito e elevou os deuses do Egito ao seu mais alto patamar de adoração. E ele fez com que o povo de Deus se tornasse escravo. E a mão de Deus, Deus escutou o seu povo, pesou contra essa situação para mostrar que o Deus Todo-Poderoso é único. É o Deus Criador dos céus e da terra. Então isso foi mostrado para todo o Egito. Isso foi mostrado para Faraó. E isso foi mostrado para o povo de Deus que cresceu ali misturado naquele sincretismo, naquela mistura religiosa. Então, observe, o primeiro ponto desta mensagem, não tenha duas opiniões. Não tenha duas opiniões. A crise, a maior crise que nós temos no mundo hoje, eu repito,
é a crise no altar, porque o altar é que te protege, o altar te alimenta. Tudo o que você põe no altar, Deus multiplica. Se sua fé estiver no altar, Deus vai te honrar. Então a crise é no altar. Você veja o apelativo do mês de dezembro. As pessoas gastam com tudo, e muitos gastam até o que não pode. Mas muitos não pensam nesse momento em alimentar o altar. Quando você alimenta o altar, você está alimentando sua fé. Muitos não pensam no que vão colocar no altar, no que vão oferecer no altar. E muitas pessoas, eu digo isso para você, porque é para o seu bem, colocam uma oferta de sacrifício de qualquer jeito. Eu vou colocar uma oferta aqui para não passar batido. Eu quero dizer para você, já que você vai fazer, faça bem feito. Já que você vai fazer, faça o melhor. Não deixe esta maldição da mediocridade ficar na sua vida. Já que é para fazer, faz direito. Já que é para fazer, faça o melhor. Já que é para ofertar, já que é para fazer um sacrifício, faça o melhor que você pode. Não fique dividido em duas opiniões. Não queira tirar daquilo que você deve oferecer a Deus para suprir alguma necessidade do clamor de Mamon, do clamor do Deus do dinheiro, neste período tão concorrido do ano. Você observe que logo no período que evoca para o nascimento de Jesus, aparece o tal do Papai Noel, inventado pela Coca-Cola, que tem aquela roupa vermelha e branca por causa das cores da Coca-Cola, inventado pela Coca-Cola para o comércio, para vender refrigerante. Logo neste período, você tem todas as invencionices, não é? De presente daqui e dali, que é muito bonito presentear. É muito lindo, a gente tem que comemorar. Nós estamos falando, o Natal, ele acabou de passar, não é? Mas é um período que nós temos que comemorar, sim. Para mim, uma das datas, um dos períodos mais lindos do ano. Mas é uma das datas mais mal usadas do ano. Sabe por quê? As igrejas, por assim dizer, deveriam estar lotadas, mas de gente que está com seu coração integralmente voltado para Deus. Deveria ser o período do ano em que mais as pessoas pensam na obra de Deus, no crescimento da obra de Deus. Deveria ser o período do ano onde as pessoas separam as suas melhores ofertas para colocar no altar de Deus e também separam um presente, não é? Ensinando também as nossas crianças para dar aos mais necessitados uma cesta básica. Porque enquanto muita gente está comendo o peru assado, o chester, que está caríssimo, as guloseimas, né? Rabanada, pudim de leite condensado, a gente chega até a salivar quando fala dessas coisas. Nas festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, milhares de pessoas não sabem o que é ter um prato de comida decente, um marmitex que seja. Então, este período de final de ano deveria ser o período onde o Deus Mamon é desonrado, onde o Deus Mamon é colocado por terra. E como é que a gente faz isso? Colocando Deus em primeiro lugar, oferecendo para Ele o melhor, sendo fiel, plantando para o ano que está vindo, para termos uma grande colheita, cuidando dos outros, sim. Esse período do Natal é um período de muitas vezes de chuva, muitas vezes também de frio, embora o clima esteja todo bagunçado, né? Mas também um período de frio. Quantas pessoas não têm onde dormir, não têm o que comer? Quantas pessoas vão ouvir, dentro desse espírito natalino do nascimento de Jesus, dizer assim: Feliz Natal, próspero Ano Novo, mas para a gente não tem expectativa e perspectiva nenhuma. E eu vou dizer mais: quantas pessoas deixam de colocar no altar de Deus, na igreja, uma oferta e dizem assim: a minha oferta vai para a creche, a minha oferta vai para aquela instituição de caridade. Ora, muito bonito fazer alguma coisa pela creche, fazer alguma coisa pelas instituições de caridade, tem que ser feito, mas faça com aquilo que é seu. Aquilo que é de Deus deve ser colocado no altar de Deus. Puxa, pastor, o que é que o senhor está dizendo? Exatamente, vamos destronar Mamon. Ao invés de pensar só em nós, não estou dizendo que não tem que pensar na gente, não.
Estou dizendo não. Porque a gente precisa amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Se nós não tivermos amor por nós, cuidado com esse corpo que é templo do Espírito Santo, como é que a gente vai cuidar direito dos outros? Então a gente tem que cuidar da gente sim, não é pecado. Mas nós não podemos cuidar de nós de uma forma egoísta, egoisticamente. Nós precisamos cuidar de nós e ter este equilíbrio de saber que nós semeamos, que nós precisamos de Deus, que nós queremos honrar a Deus e a sua obra aqui na terra, que nós queremos ajudar os nossos irmãos que têm menos, que são necessitados, em nome de Jesus. Isto é Natal, isto é Ano Novo. Então, neste último domingo do mês, antes da gente estar aqui nos cultos de passagem de ano, eu preciso dizer isso para você: não tenha duas opiniões, a crise no altar. Quando nós observamos os textos de Joel, capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 9, nós vamos ver que tudo aquilo que faltou no altar de Deus, tudo aquilo que faltou como oferta, né? O vinho, o azeite, os manjares, o trigo, tudo isso que faltou no altar, faltou na terra. Veio escassez na terra. E Deus diz o porquê. Porque faltou no altar de Deus. O povo estava preocupado consigo mesmo. O povo estava preocupado só com a sua mesa, uma forma egoísta. E tudo que faltou no altar, faltou na terra. Então, meu irmão, seja sábio, experimente Deus, prove Deus. Segundo, um altar no meio do Jordão. Um altar no meio do Jordão. Meus irmãos, o altar sempre vai ser colocado numa hora crucial. Quero me lembrar mais uma vez da semana passada, quando Elias subiu até o Monte Carmelo. E ali no Monte Carmelo, nesse local enigmático, nesse local poderoso, ele fez ali o sacrifício ao Senhor. O povo trouxe o novilho, o povo trouxe a água, 12 cântaros grandes, cheios com água, que foram derramados em cima do novilho, que foram derramados em cima da lenha, que molharam as pedras e que encheram aquele buraco que ele fez em volta do altar, aquele rego que ele fez em volta do altar. Porque ele restaurou o altar de Deus. Então isso é muito importante, Eu preciso restaurar aquilo que é de Deus. Eu não posso tratar as coisas de Deus como se fosse ali a rabeira. Pior, elas têm que ser tratadas como cabeça. Malaquias 1,14 diz: maldito o enganador, que tendo o melhor, oferece o pior para Deus no altar. Olha que texto. O enganador. Na verdade, quando nós não oferecemos a Deus o melhor que nós podemos, nós estamos enganando a nós mesmos. A igreja, ela é divina. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a representação máxima da obra de Deus aqui nesta terra. É por isso que, como igreja, nós devemos obedecer o que está escrito nesta palavra, em nome de Jesus. É claro que com todo o desejo de obedecer, nós ainda somos falhos. Agora, você imagine que mesmo com todo o desejo de aplicar o coração a Deus, sendo nós falhos, imagine se nós não tivermos todo o desejo de aplicar o nosso coração a Deus. Aí o que nós vamos ser? Relaxados, relapsos. Entenda o que eu estou dizendo. Não é por obras que nós agradamos a Deus. Não. É a graça de Deus que está na nossa vida. Agora entenda. O que eu digo aqui é a partir da graça. A partir da graça, eu tenho que ter os mais sublimes desejos de servir a Deus com a integridade do meu coração. Note, se eu tentar fazer isso antes da graça, ou eximindo a graça, então não tem graça. Tá certo? Estou fazendo um trocadilho. Então não tem graça. Se eu resolver fazer isso para agradar a Deus, a minha força, as minhas boas obras, Deus não vai se apiedar. Ele não vai receber isto. Por quê? Porque as minhas obras, por melhores que sejam, não podem agradar o Senhor. Então, se eu tento fazer isso sem a graça, que é o sangue de Jesus sendo derramado, que é o perdão dos pecados, que é Deus me trazendo de volta, eu não posso agradar a Deus pelas minhas obras. Atenção. Mas a partir da graça, eu recebi a graça de Deus. É isso que as pessoas não entendem. A partir da graça,
eu preciso ter as melhores intenções. A partir da graça, eu preciso aplicar o meu coração a Deus. A partir da graça, eu preciso aplicar toda a minha força, toda a minha vontade a Deus. A partir da graça, eu preciso fazer isso. Mesmo sabendo que a partir da graça, eu fazendo isso, eu não serei perfeito. As minhas obras ainda trarão máculas, compreende? Mas, se a partir da graça eu não tenho essas atitudes, então eu sou o quê? Relapso, relaxado. Eu trato Deus de uma forma inconveniente. Eu tenho que ter essa consciência. Quando Jesus ele diz o resumo dos mandamentos, ele diz: o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, sentimentos, emoções, razão, todas as suas forças, as suas atitudes, todo o seu entendimento, o seu raciocínio, com toda a sua vida. Amém? Agora veja, o que Jesus está dizendo, que é para a gente fazer as coisas da nossa própria força que vai agradar a Deus? Não. Jesus, quando fala isso, ele já fala de um ponto de vista de graça. Então muita gente confunde. As pessoas acham assim: estou debaixo da graça de Deus, não há nada que eu faça que Deus possa me amar mais, e nem que Deus possa me amar menos, porque Deus já me ama demais, Ele enviou Jesus. Tudo isso é verdade. Mas por causa disso, a partir dessa graça, eu tenho que corresponder. Quando nós observamos as parábolas das virgens, nós vemos 5 virgens que parece que não compreenderam isso. E elas remetem uma alusão a quem sabe metade da igreja, que não compreende isso, que vive de uma forma relapsa, que não mantém o azeite. Aí você veja assim: pera, mas a graça de Deus não alcançou todo mundo? Essas 5 virgens que foram relapsas, não eram virgens? Claro, se não fossem virgens, não seriam cotadas como tal. Eram virgens. Interessante, não? Tinham veste de virgens. Tinham lamparinas, como as outras 5 virgens prudentes também tinham, mas ficaram de fora, porque faltou o quê? Azeite. E o que é isso? Falta do entendimento que a gente, a partir da graça, tem que servir a Deus com fervor, com responsabilidade, com amor, com dedicação, fazendo o melhor. Nós não podemos esperar que Deus receba de nós as coisas de qualquer jeito, as coisas de qualquer maneira, porque Ele é Deus do melhor. Então isso é muito importante. Um altar no meio do Jordão. O Senhor disse: olha, separe, tirem 12 pedras e façam com elas um memorial. Eu vou repetir isso para você: memorial. Eu quero dizer que Deus é um Deus de lembranças. Deus é um Deus de memória. Ele quer que a nossa memória não seja curta. Ele quer fazer lembrar do quanto Ele nos ama. Deus é um Deus de memória. Aqui Ele pede para fazer um memorial. Note como Deus é. Quando no 4º mandamento, lembra-te do sábado para o guardar, quando Ele está dizendo isso, sabe por quê? Não é a questão do dia ser o mais importante, mas é para se lembrar que Ele é o Criador. E sendo o Criador, Ele é o dono. Ele tem direito de posse sobre tudo e sobre todos. E ninguém pode discutir com Ele. Por exemplo, se Deus mandar um tsunami, matar um monte de gente, o pessoal vai falar: puxa, mas Deus não pode fazer isso. Por que não? Ele é o Criador, Ele pode fazer o que Ele quer. Ah, mas Deus é assassino. Ele não é assassino, porque Ele é o Criador, é Ele que deu a vida. Deus nunca pode entrar numa categoria sendo comparado com um homem ou com nenhum outro Deus, porque Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Foi Ele quem fez tudo. Então Deus é um Deus de memória. Lembra-te. O Davi dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso trazer à minha mente aquilo que traz esperança. Eu preciso pensar naquilo que é justo. Aí em Filipenses Paulo vai nos dizer: aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Deus é um Deus de memória. Na Santa Ceia, vocês farão isso em memória de mim. Deus é um Deus de lembranças. Será que você se lembra de onde você saiu? De onde Deus te buscou? Você se lembra de como você veio para a igreja, para a presença de Deus? Você se lembra como estava a sua vida? Você se lembra de quantos demônios te atormentavam?
Você se lembra do quanto você era escravo? E até que você que veio e que não passou por tantos sofrimentos, você veio de uma família evangélica, teve momentos na sua vida antes de você ser batizado nas águas, antes de você ter uma experiência com o Espírito Santo, que você experimentou o que é um vazio sem Deus. Você se lembra de onde você veio? De como você veio? De como você chegou? A grande maioria dos cristãos chegaram derrotados, arrasados, mas Jesus os lavou, limpou da sua sujeira, sarou as suas feridas, tratou a sua mente doentia, e está tratando, cuidando e sarando até hoje. Mas quantas pessoas se esqueceram? É preciso nós olharmos de novo para aquelas pedras tiradas do meio do Jordão e saber onde nós passamos, e que foi Deus quem nos conduziu, foi Deus quem nos guiou em seco. Nós precisamos nos lembrar. Por que é que você acha que tem tantas coisas repetidas, tantas histórias repetidas aqui na Bíblia? A história de Jesus é repetida em 4 evangelhos. A história do êxodo do povo de Deus, você vai ver isso no Pentateuco. Toda essa peregrinação, obviamente com histórias diferenciadas, mas Deus trazendo tantas coisas seguidas. O Deuteronômio, que é uma repetição da própria lei. Por que você acha que as coisas estão tão repetidas aqui? O Apocalipse, uma informação importante, que é o livro do Novo Testamento que mais faz menção ao Antigo Testamento. Você fala, pastor Robson, o senhor está certo disso que você está falando? Porque nós não encontramos referências de versículos, encontramos referências de histórias. Então nós não encontramos referências diretas ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, desculpe, no Apocalipse. Mas referências indiretas, a história é contada, acontece uma mistura. Deus está trazendo sentido a toda a história, está trazendo o fechamento da sua revelação do seu livro no Apocalipse, trazendo tudo o que aconteceu nas Escrituras. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, um altar no meio do Jordão, para a gente não perder a memória, para a gente não perder a responsabilidade de, a partir da graça, responder a Deus com o melhor, reconstruir o altar de Deus na nossa vida. Terceiro, resultados impossíveis requerem atitudes improváveis. Mais uma vez eu quero fazer esta alusão ao que eu preguei na semana passada também, para a gente poder lembrar. Resultados impossíveis. Quando o profeta Elias fez o desafio ao povo de Israel e aos profetas de Baal sobre o Deus que respondesse com fogo, aquilo era um resultado impossível. Olha o que ele falou: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Isso é impossível. Então, resultados impossíveis requerem atitudes improváveis. Ele teve que ir lá provar. Compreende? Você precisa ter uma experiência de provar quem é Deus. E essa experiência você só pode ter se você tiver uma experiência com o altar. Quem não gosta do altar de Deus, não gosta de Deus. Quem não gosta do altar de Deus, não gosta de Deus. Quem não gosta do sacrifício, não gosta de Deus. Porque ele só quer os benefícios. Ele é um crente que só quer que Deus faça alguma coisa para ele. Até parece o contrário, parece que ele é Deus, o crente, e que Deus é o serviçal. Porque Deus só serve para ele poder pedir, e Deus tem que fazer tudo. E ainda mais, se Deus não fizer, Deus não ama, e corre o risco dele dizer assim, eu também não acredito em Deus, porque Ele não fez na minha vida. Ou seja, essa pessoa se posiciona como se fosse o próprio Deus. Já parou para poder pensar nisso? O quanto que isso é sério? Resultados impossíveis requerem atitudes improváveis. Olhe bem, vocês vão atravessar esse Jordão, mas eles precisavam se santificar. Eles precisavam se santificar. Eles atravessaram o Jordão, improvável, as águas se abriram. Depois eles tiveram que marchar uma volta a cada dia, e no 7º dia, 7 voltas, em volta das muralhas de Jericó. Muralhas, como eu disse, que dava para poder passar um carro ali em cima. Gente, pegue a sua casa, que está murada, ok? Ou o quarteirão onde você está. Faça uma marcha em volta do quarteirão da sua casa e veja se cai. Ou melhor, eu vou fazer uma coisa com você aqui. Fazer uma coisa com você. Pegue uns 10 blocos, que seja, e empilhe. 1, 2, 3, 9 blocos.
Empilhe, de 3 em 3, um em cima do outro, sem colocar argamassa ou cimento para unir um com o outro, sem fazer uma base de alicerce, só coloque os blocos em cima um do outro em uma superfície plana. E depois você marcha em volta desses blocos. Dá 7 voltas. Ou melhor, dá 14 voltas em volta deles. Ou 13, né? Eles deram uma volta por dia e no 7º dia deram 7. Tá certo? Então dê 13 voltas em volta do bloco. E marche bem forte mesmo em volta do bloco. E conte para mim se esses blocos vão cair. Melhor, pegue você, sua mulher e seus filhos e coloque esses 9 blocos empilhados em cima do outro, sem cimento, sem argamassa, sem nada, superfície plana, e você com a sua família marche em volta deles. E conta para mim se eles vão cair. Agora você imagina muralhas espessas que dá para poder passar um carro em cima, feitas de pedra, que não se movem por nada. Cair com gente marchando? Resultados impossíveis requerem atitudes improváveis. Sabe o que acontece, irmãos? Ali, no Carmelo, foi colocado água. Falei com vocês semana passada. Foram colocadas 12 talhas cheias de água. Mais cheias. Com muita água. E talhas grandes. 12. Molhando tudo aquilo. E numa oração simples, Deus mandou fogo do céu. Sabe por quê? Porque Deus quer responder a uma fé que age de forma improvável diante dos outros. Mas para muita gente, o altar tem sido adorno. Ei, irmão, altar não é adorno. Altar não é enfeite. Altar é lugar de vida. Altar é lugar de compromisso. Altar é lugar de comprometimento. Altar é lugar de honra. Altar é lugar de desafio. Tem muita gente que gosta de servir a Deus, até o ponto em que o pastor prega e diz: Deus vai fazer isso na sua vida, mais isso, Ele te ama, Ele te quer, Ele te cura, Ele restaura o seu casamento, arruma namorado para você, vai arrumar o seu emprego, aumentar o seu salário, Deus vai fazer você ficar mais forte, mais bonito, né? Ele fala, vai fazer até crescer cabelo. Deus pode fazer tudo, qualquer coisa. Aí todo mundo gosta. Mas quando a gente fala que altar é lugar de desafio, altar é lugar de entrega, aí muita gente não gosta. Aí sabe o que acontece? Você vive uma fé capemba, você vive uma fé sem resultado, porque você não experimenta Deus. Eu quero concluir. De onde vem a sua motivação? Lembra que no início eu falei que você quer o melhor? E na semana passada eu disse que iria mostrar até uma experiência aqui sobre o que é esse melhor. Eu quero te revelar essa experiência. Eu não tenho aqui nas minhas mãos, uma bexiga, um balão. Imagine aí uma bexiga, um balão. Uma bexiga, um balão. O que a gente precisa colocar nessa bexiga, nesse balão, para ele ter sentido? Porque então a existência dele está sem sentido. O que a gente precisa colocar? Ar. E quando a gente coloca o nosso ar dentro desse balão, esse balão, ele toma sentido na vida. Agora ele tem razão, porque ele foi feito para abrigar ar. Irmãos, nós, sem Deus, somos apenas um monte de barro. Do pó vieste, ao pó voltará. Mas Ele soprou em nós o fôlego de vida. Sabe por que é que você quer o melhor? Porque você vem de Deus. Você não é esse corpo de carne. Você vive neste corpo de carne. Mas você é muito mais do que isso. Porque esse corpo, ele pode adoecer, ele pode sofrer, esses pensamentos podem se corromper. Mas o que está reservado para mim e para você, logo daqui a pouco, é um corpo glorificado, com aspecto celestial, que não precisa dessas vestimentas, dessas indumentárias. Um corpo que não adoece, um corpo que não padece, uma mente sarada, uma mente crescente, uma mente que está evoluindo para o bem. É isso que nos espera. A nossa essência veio de Deus. É por isso que nós queremos o melhor. Mas, escute-me, não deixe o melhor transformar você em alguém cético, em alguém egoísta, em alguém presunçoso, em alguém que acha que é alguma coisa, porque você agora tem o melhor. Tem o melhor carro, eu tenho a melhor casa,
eu tenho a melhor roupa, eu tenho uma conta bancária, eu sou o cara. Seu corpo vai envelhecer. Você vai passar. E um dia você vai se despedir desse corpo. E se você viver uma vida egoísta, se você viver uma vida longe dos princípios de Deus, o problema disso tudo é que você vai ter talvez experimentado o melhor e se achando, em parte, no melhor. E quando você se despedir desse corpo, a sua alma vai padecer sem Deus no inferno. Já pensou nisso? Que terror! Nós não podemos correr esse risco. Por isso, Deus não quer que você corra esse risco. Por isso Ele enviou Jesus. Para que você receba Jesus, adore Jesus e sirva Jesus, sirva a Deus de acordo com essa santa palavra. Qual o título da mensagem? Não deixe nada roubar a sua aliança com Deus no altar. Eu quero convidar a você para se preparar, para oferecer o melhor para Deus. Na sexta-feira, os cultos da virada, às 19 horas o primeiro culto, às 20h45 o segundo, às 22h30 o terceiro culto. Eu quero que você venha bonito, preparado nesses cultos. Vista sim a sua melhor roupa. Você é mulher, né, que vai fazer aquele penteado, faça aquele penteado bacana. É bonito quando a gente se prepara e está todo mundo bonito, né? Bonito, perfumado, cheiroso, né? Elegante. É bonito isso, porque Deus tem o melhor para nós. Mas que esse bonito não seja só a roupa, o cabelo, a maquiagem, a indumentária. Que esse bonito esteja por dentro. O coração esteja bonito para Deus. E você venha disposto a consagrar o ano de 2022 na presença de Deus, levando a sério, não gastando tempo para poder se aprontar, não é? Sem tirar o tempo para escrever a carta para Deus, sem tirar o tempo para escrever o projeto de vida, sem tirar o tempo e a dedicação, vai gastar com tanta coisa, mas para colocar a melhor oferta aqui dentro deste envelope e consagrar a Deus no altar, a sua vida, o ano de 2022, seu futuro, o que virá pela frente. Estamos enfrentando anos de tantos desafios, tantos. Difícil o ano 2021, difícil o ano 2020. O ano de 2022 começa a raiar, não é? Vamos dizer que começa a raiar o sol, mas eu digo para você que não vai ser fácil. Nós precisamos de estar com Deus, então a gente não pode se esquecer dele. Leve a sério a presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Leve a sério em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora e convidar você. Eu vou pedir o pastor André para trazer um vidro de óleo para mim aqui, por favor, porque nós vamos fazer a unção. Nesse momento você vai ungir as suas mãos, tá certo? Está me ouvindo aí? E você vai passar as suas mãos nos seus pés. Você vai fazer a unção nos seus pés. Vai ser um tempo muito especial agora, esse tempo de unção na presença de Deus. Está chegando o óleo aqui, então pegue aí o óleo nesse momento. Esta unção significa que você vai prosseguir comprometido com o Senhor nos dias do ano de 2022, cada um deles. Você não vai desviar, você não vai afastar, você não vai enfraquecer, você não vai titubear, você vai manter a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Eu quero neste momento orar com você debaixo dessa unção e vou orar consagrando o pão, consagrando a água. Logo depois da oração, você vai comer o pão, beber a água e nós vamos participar juntos da ceia do fortalecimento. Pai Celestial, neste momento, visite esta pessoa, este irmão que me ouve agora em casa, meu Deus, no carro, no aparelho celular, no computador, meu Deus, na TV, em nome de Jesus, Senhor. Que esta unção que Ele acabou de fazer sobre os seus pés seja uma marca, uma aliança
de caminhar contigo. Meu Deus, em 2022, cada passo nosso vai ser na sua presença, será na sua santa palavra. Nós não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós não vamos desviar do centro da sua vontade. Meu Deus, nós estaremos presentes na casa do Senhor, sendo fiéis, obedecendo o que diz a sua santa palavra, consagrando no altar os dízimos, as ofertas, a nossa vida, obedecendo ao Senhor com temor e com tremor, a partir da tua graça. Nós fazemos um compromisso neste último domingo do ano de 2021 de continuar a nossa caminhada prosseguindo, porque 2022 nós profetizamos é o ano de prosseguir. E nesta fé eu consagro, meu Deus, esse pão, essa água, e assim como foi um alimento para o profeta Elias, para o fortalecer para uma caminhada de 40 dias, nós oramos para que seja o alimento do Senhor, a tua palavra e o teu Espírito, que nos fortalecem para a caminhada na sua presença, para a superação, para a vitória. Em nome de Jesus eu oro, consagro e te agradeço. Nesse momento, coma do pão e beba da água. Graças a Deus. Quero lembrar você, mais uma vez, no culto da passagem de ano, venha com broche. Venha com broche que nós te entregamos. Se você ainda não recebeu, nós vamos entregar para você também no culto da passagem de ano esse broche para você que não tem, tá certo? E aí, se você buscar as nossas pregações, por exemplo, domingo passado, você pode buscar na pregação do domingo passado, ok? Que você vai encontrar uma explicação importante a respeito desse broche. Está lá. Então, só você já está aí no nosso canal, né? Quadrangular Glória no YouTube, é só você buscar o domingo passado, você tem uma explicação maravilhosa lá a respeito desse broche que nós estamos presenteando você. Quero te lembrar que na próxima quarta, nós já estaremos no ano de 2022. Então note, as primeiras 3 quartas-feiras do ano, atenção, serão as quartas-feiras da dedicação. 3 quartas da dedicação. Tá certo? Depois da terceira quarta-feira, na quarta do ano, nós vamos começar a poderosa corrente das 7 orações. Mas pastor, eu comecei a fazer a corrente das 7 orações, como é que eu fico? Você vai formar o seu elo normalmente nessas primeiras 3 quartas-feiras. Mas as 3 primeiras quartas-feiras do ano vão ser as 3 quartas-feiras da dedicação. Na primeira quarta-feira do ano, nós vamos dedicar os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Na segunda quarta-feira do ano, nós vamos dedicar os meses de maio, junho, julho e agosto. E na terceira quarta-feira de janeiro, nós vamos dedicar os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro na presença de Deus. Então, as 3 primeiras quartas-feiras, em cada uma delas, nós vamos dedicar 4 meses do ano na presença de Deus. Não perca. Vai ser um período muito especial, onde nós vamos oferecer a Deus os meses do ano. Você não pode perder, vai ser uma bênção. E na quarta-feira, nós começamos, dentro da corrente das 7 orações, a primeira campanha do ano, que vai ser a campanha Jornada Feliz. Jornada Feliz. Nós começamos dedicando e fazendo uma jornada feliz na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai Celestial. Abençoe essa pessoa que me ouve, a sua casa, a sua família. Abençoe o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Abençoe, meu Deus, os nossos líderes, o pastor Mário, o pastor Antônio.
o pastor Leandro, o pastor Estéfano, o pastor Altair, o pastor Itamar, os pastores desta igreja local, os membros e familiares desta igreja local. No poder do nome de Jesus, guarde a todos. Guarde, meu Deus, esta semana que nós iniciamos na sua presença. Hoje é o primeiro dia desta semana. Guarde que na quarta-feira nós tenhamos um período especial na sua presença, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, meu Deus, uma sexta-feira de passagem de ano abençoada na sua presença, no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Boa semana para todos.